Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Você no Mercado, que hoje vai falar sobre medicina. Um estudo recente da demografia médica no país mostrou que no período de 2018 a 2021, o número de médicos recém-formados que estavam fazendo residência médica nesse período havia saltado de pouco mais de 38 mil para mais de 41 mil, para ser mais preciso, quase 42 mil. Por isso, nós convidamos para esse bate-papo de hoje o coordenador médico do internato médico aqui da UNOeste, na Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, o Dr. Fernando Valejo. O Você no Mercado está começando agora. Dr. Fernando Valejo, muito obrigado pela sua participação. Primeiro, eu gostaria que o senhor começasse se dirigindo ao nosso público, se apresentando e também explicasse já de antemão o que é a residência médica. Bom, meu nome é Fernando Valejo, eu sou médico, sou ginecologista e mastologista, portanto, já entrando no assunto, eu fiz 2 residências médicas, uma em ginecologia e obstetrícia e uma em mastologia. Sou atualmente coordenador do internato médico aqui da UNOeste e cursei mestrado, doutorado na área, na medicina. A residência médica, ela é um período de especialização do médico. Ela é cursada após a formação. Então, o médico ele passa por um período de 6 anos de formação, Durante a formação, o estudante de medicina, ele já tem um contato inicial com a prática médica, no período chamado de internato médico, que são os 2 últimos anos. Porém, depois que ele se forma então um médico generalista. Caso ele queira se especializar, se tornar um especialista, a forma mais adequada e correta e reconhecida pelo Ministério da Educação e pela Associação Médica Brasileira de se tornar um especialista é fazendo residência médica. Essa demografia médica 2023, eu falava ainda há pouco, houve um salto ali entre 2018 e 2021, mas existem outros números que precisam ser considerados. Sim. A residência médica é um momento importante da vida do médico. Como eu falei, é um momento de especialização, onde o médico, através de um modelo de imersão, ele é colocado a praticar uma especialidade, sempre monitorado, tutoriado e por um especialista da área, dentro de programas de residência que são são exercidos em hospitais. Esses programas são cadastrados no Ministério da Educação, são fiscalizados pelo Ministério da Educação. Cada programa de residência ele tem um rol de atividades que esse médico deve praticar, E em relação à questão dos números, como você colocou, sim, houve um aumento nos últimos anos, Mas também existe um aumento também no número de vagas de medicina, de egressos de curso de medicina, Então, hoje, em que pese esse aumento no número de vagas de residência médica, o aumento no número de cursos de medicina e de estudantes e de egressos de curso de medicina foi muito maior. Então, infelizmente, hoje, para entrar numa residência médica, o médico ele tem que passar por um difícil concurso, para que possa, então, entrar numa residência médica em razão do número reduzido de vagas em relação ao número de médicos que se formam. Esse número reduzido de vagas se deve ao fato de que talvez o número de hospitais não consegue absorver esse número de recém-formados? Seria exatamente isso, doutor? Essa é uma das causas, logicamente que existem outras causas. Dentro dessas exigências existem condições para que se abra, por exemplo, 1, 2, 5, 10 vagas de residência em cada local. Para se abrir as residências, você tem que ter uma exigência, você tem que ter profissionais gabaritados para ter a capacidade de treinar e tutoriar e monitorar adequadamente esses residentes. Então, em razão de todos esses fatores, a gente não tem um número de residência hoje suficiente para que todos os médicos que se formam possam exercer a residência médica. Quais são os requisitos para ingressar na residência médica para além do concurso?
Para ingressar na residência médica, basta ser médico formado, pode ser recém-formado ou não, basta ser médico formado e com registro no Conselho Regional de Medicina. Então, a pessoa, o médico, ele tendo diploma de médico, sendo formado e tendo registro no Conselho Regional de Medicina, ele está habilitado a prestar um concurso e, sendo aprovado nesse concurso, ele, então, vai fazer a residência médica, que dura aproximadamente de 2 a 5 anos. Como se dá o processo de seleção? Ele opta, por exemplo, se ele quer se especializar em determinada área, ele é cobrado referente àquela determinada área. O senhor pode explicar como é que é o processo de seleção? Isso. No Brasil, hoje, nós temos 55 especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. E dentro, então, dessas 55 especialidades, a gente tem programas de residência médicas dos mais diversos. O médico, ele escolhe, geralmente durante a faculdade, ele vai sentindo que ele tem mais aptidão para uma determinada especialidade. Em geral, ele primeiro sente a sua aptidão por uma área clínica ou cirúrgica, né? Nós temos especialidades que envolvem a realização de cirurgias, que a gente chama de especialidades cirúrgicas. E a gente tem especialidades que não envolvem a parte cirúrgica, que a gente chama de especialidades clínicas. Então, normalmente, o estudante de medicina, durante a faculdade, ele já vai sentindo essa aptidão. Ao final, ele acaba fazendo uma escolha. Eu tenho o desejo de seguir a especialidade, por exemplo, como a minha de ginecologia e obstetrícia. Então, ele faz essa opção. E aí, ele se inscreve, ele procura, né, dentre os programas de residência médica do país, ele procura os locais que tem, escolhe aqueles que ele deseja prestar a prova, fazer o concurso, e ele se inscreve, existe um período de inscrição, ele faz a inscrição, tem uma prova, que em geral é uma prova teórica, né, uma prova escrita sobre conteúdos médicos, que cai em medicina, né, e em geral tem uma prova oral, ou chamado também de entrevista, onde ele é entrevistado pelos médicos especialistas daquele programa de residência, e aí ele tem uma pontuação tanto na prova teórica quanto na prova oral, e aí isso então dá uma classificação, e logicamente os primeiros classificados então ingressam na residência médica. E qual que é a duração da residência médica para quem consegue esse ingresso? E mais, né, ela é obrigatória quando o profissional pretende e busca por essa especialização, se assim eu consigo dizer? Bom, a duração da residência médica, os programas de residência médica, a depender da especialidade, variam hoje de 2 a 5 anos. Então, você tem especialidades, em geral, a média das especialidades mais conhecidas, como ginecologia, obstetrícia, pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica, em geral são 3 anos, mas tem especialidades que vão até 5 anos. Então, só para se ter uma ideia, né, da intensidade e da durabilidade da formação do médico que quer ser especialista, ele tem que fazer os 6 anos de medicina e depois mais de 2 a 5 anos, a depender da especialidade da residência médica. Durante a residência médica, é uma pergunta que não quer calar, esses profissionais, além de adquirir o conhecimento mais específico daquela área que ele escolheu, ele é remunerado também nesse período? Sim, o residente ele recebe uma bolsa auxílio. Tá? Essa bolsa, quem define o valor da bolsa não é o hospital que ele está, ou o programa, essa bolsa é definida pelo Ministério da Educação, né? Ela é atualizada naturalmente de tempo em tempo, e é uma bolsa que não é um salário para a pessoa, mas é uma bolsa para o residente se manter. Então, os programas oficiais, eles têm bolsa, o residente, então, ele recebe uma bolsa auxílio durante esses anos que ele fica trabalhando como residente no hospital. Nós estamos falando em residência médica e é preciso deixar muito bem claro, né? Então, especialização médica, eu posso dizer que é residência médica ou são coisas diferentes, doutor? Explique pra gente. São coisas discretamente diferentes. A residência médica é um caminho para se tornar especialista.
e é o caminho considerado mais adequado, como eu falei no início. É o caminho considerado mais correto, mais adequado. O modelo de residência médica que nós temos no Brasil hoje é um dos modelos mais aceitos no mundo, inclusive em países desenvolvidos, né? Que é, como eu falei para você, é colocar de maneira exclusiva o médico imerso ali na especialidade. Qual a carga horária de um residente médico? Varia de acordo com o programa. Né? Varia de acordo com o programa, mas em geral é dedicação exclusiva. O médico residente ele se dedica exclusivamente. A carga horária é uma carga horária cheia, né? De 40 horas semanais, vamos dizer assim. Ele tem, então, uma necessidade de se dispor exclusivamente. Então, não dá, por exemplo, para o médico ter um trabalho e cursar residência médica. Pegando o gancho. Se dedicar exclusivamente. Pegando o gancho no que o senhor está falando, então, por ser algo discretamente diferente um do outro, a especialização e a residência médica, ele consegue fazer isso ao mesmo tempo? Se ele quiser optar pelas duas, não consegue? Não consegue. Na verdade, assim, o Conselho Federal de Medicina, ele reconhece o médico especialista através de duas maneiras. Ou através de ter feito de residência médica, né? Então, o médico, ele, quando termina, conclui a residência médica, ele recebe um diploma de conclusão na residência, ele vai lá no Conselho Regional de Medicina, registra esse diploma. Então, o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão supremo em termos de deliberar dessas questões, ele reconhece o médico oficialmente como especialista. Uma outra forma de se tornar especialista é através das provas de título. O que é a prova de título? São concursos públicos que as sociedades de especialidade elas ofertam, né, anualmente, para garantir que um médico que tem, por exemplo, um treinamento numa determinada área, ele possa, então, ser reconhecido como um especialista. Então, geralmente, por exemplo, eu não fiz residência médica, mas eu fiz uma pós-graduação numa área qualquer, vamos pensar em psiquiatria. Né? Eu não fiz residência médica em psiquiatria, não passei, eu não tive oportunidade de fazer, mas eu descobri que tinha um curso de pós-graduação em psiquiatria e fiz. Ele acaba optando por esse outro caminho. Ótimo, ele fez esse caminho, às vezes é um caminho mais tranquilo, mais fácil. Mas para ele ser reconhecido como especialista hoje pelo Conselho Federal de Medicina, além de ter feito esse treinamento, ele tem que buscar a prova de título da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. E aí ele sendo aprovado nessa prova de título, aí ele então apresenta essa aprovação para o Conselho Federal de Medicina ou para os conselhos regionais que o reconhecem como especialista. Então, existem dois caminhos, vamos dizer assim, para simplificar. O caminho da residência e o caminho da prova de título. Muito bem explicado. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse algumas dicas para quem está, neste momento, se preparando para o concurso da residência médica que vem aí. A dica é estudem, né? Estudar, aproveitem os últimos anos da Faculdade de Medicina para estudar, né? Se você está buscando uma especialidade, uma especialização, se prepare para fazer a prova, busque provas, primeiro selecione os lugares que você quer prestar, quer frequentar a residência, para você conhecer o perfil daquele local, daquela residência. Busque conhecer, se tiver acesso, às vezes, a provas anteriores, a provas antigas, busque conhecer o que cai, o que eles mais questionam, mais perguntam, mais cobram, né? Estude bastante e entra mesmo com força, com fé, com vontade, para prestar prova e ser aprovado num concurso. Eu, como eu falei desde o início, ainda acho, e não é só uma opinião minha, da maioria dos médicos, a residência médica é o melhor caminho, né, para trilhar, e com certeza aquele que buscar com empenho vai ter um futuro garantido. E aí, com certeza, a população, de um modo geral, vai agradecer também por termos bons e renomados médicos na área que a gente tanto busca, né, quando diz respeito a tratamentos e outras situações que nos levam até os hospitais, as clínicas, enfim. Obrigado pela sua participação nessa edição do Você no Mercado. E é isso, viu, gente? Se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, com os seus colegas de sala e não se esqueça de se inscrever também no nosso canal.
Até a próxima edição.